Ok, então vamos lá, boa noite a todos, iniciando mais uma vez os trabalhos da ABRAP, e hoje iniciando, né, o tema da noite, a nossa amiga, colega, voluntária da ABRAP, psicóloga Dilma Caetano, e nós então entregamos a você, Dilma, os nossos estudos de hoje. Gratidão, mais uma vez, boa noite, então, todos. Vamos lá, vou compartilhar a tela, vamos ver aí o que acontece. Vou tentar mais uma vez a tela cheia, vamos ver, aí vocês me avisam, tá? Passa? Não. Não passa, né? Não veio a tela cheia para nós. Então, tá bem, vou interromper e vamos deixar... em tela normal. Muito bem, então temos ali a nossa aula de hoje, que é o capítulo 12, né, do livro que está sendo estudado, Momentos de Saúde e de Consciência, da Joana de Ângeles. E eu não tinha me dado conta, eu achei muito interessante a forma como me tocou. E aí, por isso, eu vou falar para nós aqui, porque eu acredito realmente que tudo isso faz parte desse campo que estamos atuando, né? Quando você falou na oração, a nossa coordenadora, você usou um termo, A nossa como que mentora. você... Mentora. Quando você citou a mentora da ABRAP, eu não tinha me dado conta quanto tempo, eu acho que já está quase um ano, né? Nunca tinha ninguém me falado algo assim, que seria, então, a mentora desse trabalho, a Joana de Ângeles. Me deu uma emoção muito grande. É. Inclusive, E é ela nessa desde o início... emoção que começamos, então, o nosso capítulo. É que assim, Dilma, logo no início da ABRAP, nós tivemos algumas dicas, algumas sincronicidades, algumas coisas no início da ABRAP que indicaram o Joana como mentora dos trabalhos que estavam nascendo aqui. Nós tivemos alguns acontecimentos, né, que vieram a nos certificar de que era a equipe dela, né, que estava nos intuindo para os inícios do nosso trabalho. Entendi. Que lindo. Fiquei emocionada e agradecida pela oportunidade, muito. Muito bom. Então, nós estamos no capítulo 12, né, desse estudo, do livro Momentos de Saúde e de Consciência, e o título do nosso trabalho é Consciência e Hábitos. Só me diga se o slide mudou. Sim? Menina? Mudou sim. Ah, obrigada. Tá, boa noite, então, Júlia. Consciência e hábitos. Eu não vejo vocês, eu vejo só a tela, então, se vocês estiverem, não adianta mostrar, aparecer a mãozinha, tem que falar comigo, tá? Se vocês quiserem interromper, fazer um comentário. Ok, Dilma. Né? Eu acredito que seja um trabalho interativo, né? Sim, da forma como você achar melhor, como ficar mais confortável para você. Confortável da forma que ficar confortável para vocês. Eu acho gostoso. Se quiserem, a gente interagir, né? Uhum. Isso, é só falar comigo e a gente combinado. Conversa. Uhum. Combinado? Combinado. Então, comecei ali, eu trouxe para nós ali, para falar desenvolver esse tema, consciência e hábitos, uma parte ali de uma questão 630 do Livro dos Espíritos. Então, me apoiei ali no Kardec, né, assim como a benfeitora, né, Joana de Ângeles, ela se apoia para esse estudo, né? Então, como se pode distinguir o bem do mal? E aí, a resposta, né, dos espíritos é: o bem é tudo o que é conforme a lei de Deus, o mal
tudo o que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la. E eu trouxe esse começo assim, porque como ele é um resumo de tudo, e de uma forma muito simplificada, né? Para essa pergunta, o que é bem e o que é mal? O bem, tudo que está conforme a lei de Deus, e o mal, tudo que lhe é contrário. E eu lembro, não sei qual pergunta, mas me lembro aqui que tem no Livro dos Espíritos também, aonde que está essa consciência, como que a gente sabe dessas leis divinas, né? Aí ele tem uma resposta lá também que ele diz que está na nossa consciência. E cada um tem um nível de consciência, né? Então, cada um de nós, conforme a evolução, nós vamos despertando para essas leis divinas, né? E aí, como é que a gente adquire a consciência? Já foi um estudo aí de um outro tema do livro, né? Eu peguei só um pedacinho para a gente retomar. Então, essa aquisição da consciência é um processo natural, né? Um efeito natural do processo evolutivo. Então, quer queiramos ou não, a gente pode atrasar um pouquinho, mas se é um efeito natural do processo evolutivo, ele vai acontecer. Mais hora, menos hora, depende, claro, de cada um de nós, da nossa proposta, nosso propósito, mas nós vamos desenvolver. Então, a aquisição da consciência é um efeito natural do processo evolutivo. E essa conquista, né, a conquista da consciência, nos permitirá avaliar fatores profundos, né, como o bem e o mal, o certo e o errado, o dever e a irresponsabilidade, o nobre e o vulgar, a liberdade e a libertinagem. Então, aqui, trazendo para a nossa vida, é fácil, quando a gente começa, nós nos colocamos sempre prestando atenção, e nós podemos colocar essa atenção no nosso corpo, né? Que é a parte com que vivemos nosso veículo aqui, para adquirirmos essa consciência, né? Ou ampliarmos essa consciência cada vez mais. Então, quando nós prestamos atenção em mim, quando eu falo uma coisa inadequada, eu tenho um padrão em mim que eu já percebi, que eu estou corrigindo, né? Um padrão interessante que é essa coisa de brincar assim no meio, aquela desviada, aquela história que a gente usa, tem uma frase que a gente diz assim: perco o amigo, mas não perco a piada, né? E isso eu desenvolvi como um jeito de me esquivar um pouco da minha timidez, né? Eu desenvolvi isso. Mas, claro que conforme fui adquirindo consciência, fui percebendo que aquilo muitas vezes se tornava inadequado, inclusive no meu trabalho, né? E aquilo vinha. Quando eu via, eu percebia, então, no meu corpo, se eu cedia a essa tentação, entre aspas, porque era uma tentação, né? Eu sentia no corpo aquela, assim, fui a mais aqui, né? Ó eu de novo aqui, né? Ó o meu padrãozinho aqui, né? E é interessante, eu fui trabalhando, fui corrigindo, de vez em quando ainda faço, né? Às vezes deixo porque naquele momento cai bem, estou entre amigos ali, deixa leve, gostoso, né? Mas tem os momentos que se tornam inadequados, e é disso que nós estamos falando, né? Então, na medida que eu adquiro a consciência, essa conquista me permite avaliar os fatores mais profundos. Que hora que eu faço bem com isso, com essa tirada que pode trazer leveza para aquele momento, e que horas que isso é inadequado e aí se torna um mal, né? Onde que isso é certo eu usar no momento em família, por exemplo, aonde que isso é inconveniente
né? Se eu vou expor uma pessoa, uma situação para poder fazer uma graça, eu estou ali sendo inadequada, estou faltando com a generosidade, com a humanidade, né? Todo um cuidado que eu preciso ter com o outro, né? Estou sendo irresponsável, né? É o nobre ou vulgar, eu posso usar quase que tudo aí nesse exemplo que eu me lembrei aqui agora, né? E eu gosto, no nosso trabalho como gestaltista, a gente diz assim, de usar a mim para não expor o outro, né? E aí me ocorreu essa lembrança que é um padrão, né, que a Joana de Ângeles traz para nós, assim, nos convida a um processo de autoconhecimento, de autoobservação, para que eu perceba isso, né? Em que horas nos momentos que eu estou sendo inadequada, e é aí que tem a ver com a nossa aquisição dessa consciência, né? O Murilo chegou aí agora há pouco, uma outra pessoa, são muito bem-vindos, e nós combinamos que a qualquer momento, quem queira, fale comigo, porque eu não vejo vocês nem a mãozinha levantada, tá bom? Se quiserem falar algo, acrescentar algo, fiquemos à vontade, estejamos à vontade. Tudo bem? Seguimos? Obrigado. Então, observando-nos atentamente e tomando nota dos nossos comportamentos diante das situações vivenciadas cotidianamente, isso aqui foi uma observação que eu coloquei, aí eu vou usar a Joana e a lição ali embaixo, onde está entre aspas, tá? Descobriremos os padrões que repetimos. Então, eu gosto aqui, eu vou dando algumas dicas de como temos feito e utilizamos nos estudos mesmo do Joana de Ângeles, e é uma coisa que fica muito bom, né? Muito boa. A gente tem um caderno de anotação para a gente colocar assim as situações, os sentimentos e as ações que fazemos. Então, nesse processo de autoobservação, eu vejo as situações que ocorrem, que mexem comigo, eu observo quais os sentimentos que invadiram, que chegaram ali em mim, né? O que eu senti, e o que eu fiz. Qual a minha atitude ali? Que ação eu tenho, né? Ou reação. Geralmente, nós estamos na reação, né? Quando nós conseguimos agir, a gente já está num outro nível de consciência, né? Bem, já diferenciado. Muito bom. Então, situação, sentimento, ação. Esse é um trabalho dentro das psicologias profundas, da psicologia profunda, que a gente pode observar, da psicologia transpessoal, né? E aí a gente observa esses padrões que vamos repetindo. Fica muito bom, porque ali eu consigo me corrigindo, né? Fazendo as mudanças, né? Me lembrei também de um exercício que talvez seja apropriado também para esse tema, que é esses hábitos que vamos construindo aí na nossa vida, né? Que é também pedir um retorno das pessoas que nós confiamos, né? Eu gosto de usar, assim, peço 3 virtudes para já amenizar um pouquinho, porque às vezes não é fácil ouvir só os defeitos, né? E pedir também 3 defeitos, que eu estou ali no meu dia a dia, que às vezes não estou vendo, né? Porque está na minha sombra, que nós vamos falar daqui a pouquinho, né? Então, é um jeito também da gente utilizar para essas autodescobertas, né? Isso vale para todos nós. E então, dessa forma, a Joana diz que então vamos nos tornando nossas diretrizes de segurança aquelas que proporcionam bem-estar, harmonia, progresso moral e tranquilidade.
conforme desenvolvemos, ampliamos a consciência, é isso que passamos a ter em nós, né? Nossas diretrizes de segurança são aquelas que proporcionam bem-estar, harmonia, progresso moral, tranquilidade. Então, como eu trouxe lá o meu padrão, né? Então, cada vez menos, eu usarei isso de forma distorcida, e cada vez mais, só quando gerar bem-estar, harmonia, progresso moral, tranquilidade. Então, é isso, as sombras, quando eu falei ali dos 3 defeitos, né, para pedirmos para as pessoas, é justamente porque estão nas nossas sombras, nós não, é uma reação, é algo que vem lá de dentro do inconsciente e que aparece nas relações, mas que eu não percebo, né? E como que eu vou perceber isso? Nas relações, né, com o outro. Bem, então, enquanto essa área de sombras não for clareada pela razão, a ignorância predomina e os instintos nos governam, né? E lembrando aqui, quando a gente fala dos instintos, vamos lembrar ali do nosso cérebro, né? Deixa eu ver se eu pus aqui um cérebrozinho. Coloquei. Então, tem ali para nós mais tarde. Então, enquanto essa área de sombras, né, as nossas sombras não forem clareadas pela razão, a ignorância predomina e os instintos nos governam. Então, precisamos lembrar ali do Jung, quando ele diz, né, parafraseando, né, não lembro exatamente as palavras, mas ele diz que quando nós tomamos consciência, né, algo chega para nós, que ali nós estamos fazendo algo equivocado, se eu não tomo conta disso, isso se tornará um destino. E aí, depois, obrigatoriamente, eu terei que tomar conta, né? Aí já, quando é destino, não tem mais escolha, né? Enquanto eu estou só, chega para mim essas observações, então é hora da gente seguir adiante fazendo esse nosso trabalho, né, de transformação, né? Clareando, como é o convite aqui da lição, né? Pela razão superior, né? Não a razão que o ego quer ter, mas sim a partir desse, conectado com esse nosso self, né? Então, o que é a sombra? Sombra é o que não vemos. E ela está muito bem guardada, né? E ela se expressa, por exemplo, através de raivas, de ciúmes, de angústia, de ódio, baixa autoestima, elementos autossabotadores, e outras emoções estão acopladas na sombra, né? E que, na maioria das vezes, é extremamente reprimida. Então, a sombra, na maior parte do tempo, está lá, bem reprimida. Quem já viu aquele filme O Efeito Sombra, aquele documentário, quem não viu, eu sugiro que veja, né? Mas eu acredito aqui que vocês já tenham visto, ele está disponível lá no YouTube. É muito interessante aquela cena, tem uma cena onde mostra bem assim as nossas sombras, a gente vai lidando com elas, né? As nossas sombras, vamos lembrar assim, elas foram construídas desde sempre. Aqui no nosso trabalho nós sabemos que sombra é tudo aquilo que não foi observado em nós, que ficou lá bem guardadinho, né? E começou lá desde muito pequenininho, né? E nós temos que lembrar que nós somos constituídos de, vamos usar aí o que a epigenética traz para nós, quatro estruturas, não é bem estruturas, 4 pilares que nos constituem, e que condiz também com o trabalho que estamos olhando aqui. Então, nós pertencemos ao mundo aqui, na verdade, nós não somos desse mundo, mas somos viventes, espíritos vivendo aqui, mas fazemos parte
desse conjunto aqui de galáxias, dessa galáxia. Nós estamos aqui evoluindo, né? Como uma parte maior. Então, a epigenética, ela fala assim, somos viventes aqui desse sistema, mas como espíritas nós podemos ir além, né? Mas aí nós somos brasileiros nessa encarnação, mas somos brasileiros nessa encarnação. Mas e quantas vezes já vivemos em outras e outras e outras culturas e que está muito bem guardadinho nas questões nossas que trazemos através do espírito e trazemos aqui muitas vezes para a nossa vida aqui, né? Essas questões que vivemos em outros lugares e que trazemos ali, fica guardadinho ali no nosso inconsciente, né? E dependendo do que eu vivencio, isso pode se mostrar, né? Numa reação, algo assim. Aí eu também tenho as memórias, as questões todas que chegam da nossa família, né? Ela usou a palavra endógena e exógena na lição, né? Então, temos ali as questões que vieram da família, essa menor, mais pertinho aqui, que a gente vivencia desde que somos concebidos, mas também uma família maior, né? Que memórias trazemos aí, né? De todo aquele conjunto de pessoas das quais caminhamos juntos nesse processo de evolução, né? E aí, todos esses pilares têm a ver também com essa sombra que trazemos em nós, que está aí no nosso inconsciente, tanto o pessoal quanto o coletivo, né? E aí, vai se expressar ali em uma raiva profunda, que eu não sei nem porquê, se mostra, né? Um ciúme exacerbado, uma angústia que não sei de onde vem, um ódio que vem quase que por uma coisa pequena que aquela pessoa faz, uma situação, e aquele ódio exacerbado, né? De onde vem isso? Essa autoestima ou baixa estima que está em mim, que parece que desde sempre quase. Podem observar, criancinhas, eu tenho netos de todas as idades, né? Ou de várias idades aí, não de todas, de várias. E eu observo, eu vejo ali já muito pequenininho uma criança que precisa estar certo. E quando precisa ganhar, e quando perde, né, não quer mais brincar. A criança com menos de 5 anos, e já agindo dessa forma. Então, elementos autossabotadores, né? Que a gente não sabe de onde vem. Então, nos elementos autossabotadores, me lembrei quando eu falei lá do filme Efeito Sombra, a moça está numa cena, não vou dar spoiler para quem não viu, né? Só esse pedacinho. Ela está numa piscina, e é justamente para falar dessas coisas que vamos segurando, até um dia que não dá mais, né? E aí, quando ela se distrai, ela está segurando aquelas bolas, pondo para baixo da água, aquelas bolas enormes, né? E, de repente, ela se distrai, olha para um rapaz que está na borda da piscina, do lado de fora, e aí aquela bola vem de baixo ali e bate no queixo dela, e ela se desestrutura, né? É bem assim, nós. Me lembrei de uma situação de uma pessoa que nunca vinha sempre se segurando, e, de repente, ela teve um surto, conhecido aí na psiquiatria como um surto psicótico, né? E aí ela foi até internada, ficou numa situação teve que tratar um bom tempo para então, e era uma pessoa que tinha conhecimento espírita, tinha mediunidade, mas estava passando por uma situação de muito estresse, terminou o mestrado, começou um doutorado, e aí, de repente, as bolas vieram e a derrubaram, né?
para que ela pudesse olhar para muitas questões que já estavam prontas ali para serem transformadas, observadas, e ela ainda mantendo aquilo. E aí, numa situação de muito estresse, ela não deu conta, né? Não segurou. E para nós, aí, nesse trabalho, e acompanhando Joana de Ângeles, nós sabemos que esses momentos essas crises profundas são muito benéficas para olharmos o que é necessário que seja visto, né? Está pronto, está maduro. É hora de evoluir, né? É hora de ampliar a consciência. Então, ali, acoplados, que na maioria das vezes é extremamente reprimido, né? Isso desde sempre, né? Alguém quer falar alguma coisa? Dilma, qual que é o slide que você está? Da sombra, a sombra que no não 6, tem né? uma... Tá. Tá tudo bem? Tá aparecendo aí? Não, tá sim. É que eu achei que você tinha passado, mas não passou não, né? Não, Tá. eu estava conversando com Tá vocês, bom. Não, contando. não, tudo bem. Vocês também não me veem, é? Eu te vejo. Ah, então tá. Eu que não vejo vocês. É É. uma solidão extrema aqui. Mas é a E tem que configuração, sabe? Mas deve ser a configuração, Dilma. deve ser, normalmente aparece, e hoje Sim, não está sim. aparecendo. Uhum. Ô, Dilma, Então, oi, querido. é uma solidão imaginária. Nós estamos todos aqui te vendo. Não, eu estava Você que brincando não. com vocês aqui, agora eu estou entrando naquele padrão da brincadeira saudável. Eu ia dizer Que assim, bom. que eu estou segurando aqui a minha criança no abandono dela, né? Era uma brincadeirinha. É o meu padrãozinho. Então, vamos lá. Vocês veem esse slide no nosso dever, né? Sim. Sim, Tá, sim. Então, aqui nós começamos a olhar o que trouxe assim dessa forma para a gente, só uma forma didática, para a gente guardar um pouquinho, né? Não ficar aquela lição corrida, né? Então, qual que é o nosso dever diante disso? Bom, nós já sabemos que os hábitos têm a ver com o despertar da consciência, sabemos que vamos criando esses hábitos desde sempre, desde muito pequenos. Nós vamos falar um pouquinho ali para frente desses hábitos negativos, né? Mas nós vimos ali as sombras, então nosso dever é exercitar continuamente a tomada de consciência em todos os períodos da existência terrestre. Esse é o convite da nossa lição, né? O nosso dever, um dever como pessoas que nós estamos aí nesse trabalho de autoobservação, de crescimento, né? Então, o nosso dever é exercitarmos o tempo todo, continuamente, a tomada de consciência em todos os períodos da existência. E aí, fiquei pensando assim, já ouvi pessoas dizerem assim, não, já estou com 80 e tantos, o que mais que estou esperando? Agora é só esperar que a morte venha, né? Já fiz o que tinha que fazer. Não, o convite é em todos os períodos da existência, não importa em qual idade você está. Estando vivo é tempo de crescimento. Eu estou viva, é tempo de crescer, né? E desenvolver. Essa é a beleza, né? Não estamos nunca fora de tempo e de época. Então, dizer no meu tempo, não, meu tempo é aqui e agora. Vamos evoluir e progredir cada dia. Lembrando, ainda que nos pese fatores internos e externos, aqui que ela usou endógeno e exógenos, né? Então, essas questões todas que vivenciamos aí na nossa vida, desde em todos os tempos, em todos os momentos, em todos os períodos, vindos de outras pessoas, vindo das memórias internas de outras vidas, de transgeracionais, seja de onde for, né? De qualquer experiência que tenhamos vivido,
ainda assim, lembrando, então, que nossas raízes são divinas. E o nosso corpo aqui, nosso veículo somático, instrumento ou solo fértil para a fecundação, o desabrochar dos tesouros latentes. Né? Então, somos deuses, né? Jesus disse, né? Não vamos discutir com ele. Então, se temos tudo isso, temos um solo fértil através do nosso corpo, dessa vivência aqui corpórea, para desabrocharmos, então, esses tesouros latentes. E já vimos ali que é em qualquer tempo, em todos os tempos, né? E o espírito, herdeiro das próprias realizações, transfere de uma para outra existência as aquisições que o promovem, retém ou aprisionam em estados perturbadores. Então, olha lá, o espírito, herdeiro das próprias realizações, então, herdeiro das próprias realizações. Então, herdamos, né, o que realizamos, de mal, entre aspas, e de bem, né, de bem e de mal. Somos herdeiros. Então, esse espírito, nós, em espírito, transferimos de uma para outra existência, de uma vida para outra, as aquisições que carregamos, né, que construímos, que o promovem, retém ou aprisionam. Então, ou nós nos promovemos, ou nos retemos, ou nos aprisionamos, né, em estados perturbadores. Tudo isso tem a ver conosco, né, o tempo todo. Me lembrei daquela frase lá onde como é a frase? O plantio é obrigatório. Como que é a frase? Que fala assim, que a colheita é obrigatória, o plantio é livre, né? Mas a colheita é obrigatória, não é isso? É isso mesmo, Dilma. Então, nós temos a liberdade dentro do nosso nível de consciência, temos ali uma certa liberdade, que nós chamamos aí de livre-arbítrio, mas nós já sabemos também que quanto maior o nível de consciência, mais conectados com o divino em nós, e aí nós seguimos mais próximos ainda daquilo que a lei divina nos convida a fazer, né? Então, temos aí um plantio livre, mas uma colheita obrigatória. E essa colheita pode nos promover, retém ou aprisiona em estados perturbadores, né? Tudo bem? Seguimos? Porém, face aos hábitos do imediatismo, ocorreu através dos tempos, né, em nós, uma fissura. A lição vai nos explicando isso, né, que nós interrompemos algo. Né? Então, ocorreu uma fissura entre a consciência superficial e a profunda. Isso pela questão do imediatismo, né, que eu coloquei ali ao lado. Né? Desenvolvendo mais as áreas da personalidade em detrimento daquelas que dizem respeito à individualidade. Aqui, individualidade tem a ver com o que o Jung traz para nós, né? Que é esse trabalho conectado com o self, com o individual, com o coletivo. Individualidade é uma construção dentro, conectados com a lei divina. É aquele trabalho que nós devemos fazer, que ele chamou de individuação, né? Que é essa conexão cada vez maior, essa ampliação do self, que é a construção do divino em nós, né? Então, nos desinteressamos pelas aquisições transcendentais, parecem difíceis de conseguir, por quê? Vamos voltar sempre lá, imediatismo. Desmotivadoras, tamanha a preocupação com o lado concreto da vida. Então, nós, e eu me vejo muito, posso falar disso, né? Precisou vir uma pandemia para todos nós, no geral, né? Para a gente poder aquietar um pouco,
retomarmos a nossa conexão interna, né? Claro que se a gente não fez isso, as pessoas que não aproveitaram dessa parada para fazer esse caminho adoeceram, né? Agora, quem aproveitou pode dizer que está muito bem, obrigado. E aproveitando desse momento para um outro nível, né? uma elaboração de outro nível. Mas muita gente está doente, porque o convite foi geral, né? Eu estou usando aqui o exemplo que me ocorreu agora, né? Então, nós estamos lá, nós fizemos essa cisão, né, na consciência, né, entre o superficial e o profundo, né, desenvolvendo mais as áreas da personalidade, da persona, né, que são, na persona estão as máscaras e todas essas questões que nós vamos usando, né, é um uso que fazemos, né, em detrimento daquelas que dizem respeito a essa individualidade, que é esse caminho de individuação, né. Oi, querido, diga. Então, é assim, até a respeito sobre esse ponto aí, né, esse parágrafo, tanto Joana quanto Jung, eles apontam no tempo. Joana, se não me engano, num livro que a gente já estudou, se não me engano, O Homem Integral, ela fala sobre isso, dessa fissura, né? Eles pontuam assim, Jung também fala sobre isso, quando aconteceu essa fissura, né? Essa partida aí, né? Da consciência, quando o ser humano da Terra entregou o desenvolvimento da sua espiritualidade, da sua religiosidade na mão de terceiros. Seria a terceirização da religiosidade, quando ele passou para o outro determinar para ele como deveria fazer, né? Que aí, no caso, tanto Jung quanto Joana, né, apontam isso com a questão de ser colocado mão do religioso, da religião, essa elevação da consciência, né? Quando se acreditou piamente que se rezasse tantas Aves Marias, ele estaria salvo, ou começou as vendas dos terreninhos, né, no céu, né? Quando se coloca que assim, quando começou a ter essa sistematização do homem para a espiritualidade, né? Então, tem até um livro não é do Jung, mas é um outro que a gente fez também, estou tentando lembrar o nome dele aqui, que fala sobre o arquétipo cristão, né? Que também vai falar sobre isso, né? Sobre essa questão da fissura que ficou, né? Essa consciência superficial, menos responsável, eu delego ao outro a responsabilidade da minha espiritualidade. Eu fico só de orientando, porque tem pessoas que são enviados de Deus para dirigir melhor a minha conduta, né? Aí fica essa coisa da persona, né? E a individualidade, que seria o processo de individuação, que cada um tem que fazer, ficou realmente cindido. Eu gostei dessa do terceirizado, fez muito sentido. É isso mesmo, né? E não só, eu não sei, eu veja como que fica para vocês, assim, porque assim, tudo bem, é um jeito de olharmos, né? A questão da religião, da religiosidade, né? Então, um terceiro, porque facilita, né? Se eu vou lá, eu faço a partir do meu ego, nessa inconsciência, porque eu quero vantagens. A gente sempre está muito interessado nas vantagens, né? E aí eu terceirizo isso, que facilita, porque eu posso fazer as coisas equivocadas, distorcidas, e aí eu vou lá,
e alguém manda eu fazer isso ou aquilo, e aí aquilo zera o meu, eu tá pago, né? E organiza. Então fica fácil, ou então eu pago um tanto lá e compro óleos e já foi vendido até vassouras, né? Algumas Faz coisas oferendas, né? oferendas, né? E aí eu já guardo, reservo o meu lugar, né? Um bom lugar no céu, vamos dizer assim. Mas também eu entendi quando estudando isso, assim, veja como fica aí para vocês. Também quando ela diz ali que nós desmotivamos tamanha preocupação com o lado concreto da vida, que é, por exemplo, o trabalho. Eu posso me entregar totalmente ali no trabalho, na coisa, no lado concreto da vida, tudo aquilo que eu não levo daqui, é o lado concreto, é aquilo que eu não levo, né? E aí eu justifico isso, porque tá difícil, porque eu preciso cada vez mais trabalhar, porque eu aumentei as minhas necessidades nos tempos atuais, né? Eu preciso trocar o telefone que antes eu poderia ficar 5, 6 anos, agora eu já não atualizo mais, o telefone está bom, mas não tem atualização, eu preciso trabalhar mais para poder comprar, porque com 2, 3 anos eu já tenho que trocar, né? Porque eu já não consigo mais usar, e assim nós vamos nesse sistema louco, né? E nós loucos juntos, todos nesse sistema, se não prestamos atenção, não tomamos consciência disso. E aí tudo isso me leva para essa cisão e eu fico totalmente anestesiado, né? Nós ficamos ali totalmente entregues a esse ganha-pão, como a gente chama, né? Esse lado concreto da vida. E aí a gente vive nessa horizontal, né? Eu trabalho, eu chego em casa, eu ligo uma televisão, eu fico ali adormecida ouvindo aquelas notícias, aquelas coisas, aí eu durmo, no outro dia eu levanto de novo e eu sigo ali, né? Nessa horizontalidade, eu não verticalizo, né? Isso também me chamou atenção nesse outro parágrafo aí da lição. É o famoso cair no automatismo, né? Exato, né? E aí eu fico ali nos fast foods da vida, né? Eu quero as coisas cada vez mais imediatamente, mais rápido, eu não tenho paciência, eu fico naquela loucura, até que a doença, geralmente, é que nos chama a uma outra consciência, né? É essa doença que primeiro adoece na emoção, nós estamos ali com quantas pessoas totalmente sofrendo de depressão, sofrendo de ansiedade extrema e tudo mais, né? Até outras doenças que já estão manifestam no próprio corpo físico, né? Tudo bem aqui? Então, aí eu trouxe essa imagem. Eu gostaria de fazer... Sim, pois não. Oi. Oi. Como é teu nome? Eu não te Júlio. vejo. Júlio. Oi, Júlio. Pois não. Eu gostaria de fazer alguma observação em relação a essa questão da fissura, inclusive que a própria Renata chegou a fazer algum comentário também. Se tratando de fissura entre consciência superficial e profunda. Isso, assim, a ideia da fissura dá a ideia de uma separação assim de um processo crescente, né, que ela possa se transformar até num precipício entre as duas consciências. Mas será que é exatamente isso, ou isso daí é um processo que vem já de muito tempo, né, desde as nossas origens lá, dos oráculos, em que somente algumas pouquíssimas pessoas tinham acesso a um conhecimento mais abrangente, né, e consciente, e que isso se arrastou ao longo do tempo, sendo permitido, sendo possível, até que houvesse um transbordamento desse conhecimento para outras pessoas.
e que essas pessoas, mesmo que um conhecimento muito superficial, né, porque não tinha outra maneira de ser, nesse conhecimento muito superficial, podiam, a partir daí, alcançar algum tipo de conhecimento e que pudesse justificar até mesmo a ideia, né, de uma consciência maior, mais profunda, mas ainda não alcançável por conta das dificuldades naturais do próprio indivíduo, né? Em que cada vez mais ele era levado a buscar as atividades relacionadas à sua sobrevivência. Então, isso vem sendo mantido à margem, né, desse crescimento, dessa evolução, como algo acessório. Mas não que houvesse uma fissura, né, assim, definitiva e que impedisse alguma coisa de conhecimento, né, e de acesso. Tanto é que hoje a gente já tem muitas coisas desvendadas ou desveladas para nós e a gente consegue perceber muita coisa. E essas questões da sombra, né, elas aos poucos elas vêm sendo trazidas a público, né, sendo trazidas para uma consciência mais presente que a gente precisa resolver. Então, essa questão do desinteresse, né, das conquistas transcendentais não é propriamente, na minha visão, né, um desinteresse. É a dificuldade de você lidar com as duas coisas ao mesmo tempo, sendo que você tem uma que é premente e obrigatória e a outra que é a questão involuntária, né, de você querer procurar um conhecimento que justifique toda essa dificuldade e que mostre para você que existem coisas que podem ser utilizadas e trazidas à luz para que você possa conhecer, entender o que se passa com você e com os outros, né? E esse ambiente onde a gente transita. Então, dentro dessa coisa toda, né, chamada realização da vida e alcance da consciência, existe uma necessidade temporal, né, de você poder ter tempo e paciência para ir aos poucos conhecendo um pouco mais, se conhecendo um pouco mais, buscando muitas coisas, né, que estão ainda lá dentro do nosso porão, mas que de vez em quando a gente se dá conta de que existe alguma coisa que explique isso, porque até mesmo os exemplos, né, que nós encontramos no nosso dia a dia, nas outras pessoas, e que têm oportunidade de chegar até nós, às vezes a gente para e se pergunta, né, poxa, será que existe alguma coisa a mais? E aí aqueles um pouco mais curiosos, né, vão em busca desse algo mais. E se houvesse essa fissura, de repente seria uma barreira intransponível que você jamais poderia alcançar essa nova visão, né? Essa descoberta, né, de alguma coisa a mais que está dentro de você, que a gente sabe que está dentro da gente, né? Mas nós, só com o tempo, nós vamos ir com a insistência, né, persistência na busca, no descobrimento dessas coisas, que não é para todos, porque, pelo menos assim, de uma forma mais objetiva, buscar, porque a preocupação do dia a dia é muito maior. Como já foi dito, né? Aquela necessidade do ter, ela ainda é presente de uma forma muito forte, muito intensa, do que o ser, né? Que é exatamente essa busca da outra parte ainda, de certo modo, desconhecida, né? Para quase totalidade das pessoas. Somente uma observação Sim. que eu, assim, Sim, trazer, sim. né? Vamos lembrar só, meu querido, que a Joana está chamando a atenção nossa da construção dos hábitos negativos. Tudo isso que você falou, é isso mesmo, né? Mas essa lição é só um recortezinho para nos lembrar que esse imediatismo faz com que a gente crie esses hábitos que
são negativas, e o convite para a gente despertar, e muitos já estão nesse processo de despertar, né? Muitos de nós já, em algum momento, outros em permanecem mais tempo, né? Outros menos tempo, e assim vai. Querida Renata, me diga quanto tempo temos. Oi, olha, nós Oi. temos mais 30 minutos. Tá bem, então vamos lá. Então, aqui eu trouxe essa imagem do cérebro do lado direito e esquerdo. Vamos lembrar que o nosso cérebro ele funciona cruzado, né? Então, o lado direito, que é esse lado da consciência artística, criatividade, intuição, imaginação, insights, pensamento holístico, consciência musical, controle da mão esquerda. Então, cérebro direito, lado direito, mão esquerda, né? E o lado esquerdo, pensamento analítico, raciocínio, linguagem, lógica, a escrita, ciência, matemática, habilidades e tudo mais, controle da mão direita. Só trouxe essa imagem só para a gente ficar bem claro, né? A intenção nossa aqui é podemos usar muito bem os dois lados, né? Então, o nosso convite agora é para a gente poder desenvolver esse lado, né, onde desperta a criatividade, intuição, imaginação, porque o outro lado nós estamos fazendo muito bem, que é o pensamento analítico, o raciocínio, a linguagem, mas na medida que equilibramos isso, ora usamos um, ora o outro, e isso vai dentro do nosso desenvolvimento. Quando a gente estuda as obras espíritas, vê que nos contam dos seres mais elevados, nós vemos que eles usam muito bem as suas condições, né? De uma forma muito mais equilibrada. Então, a mente em si mesma, o espírito através do cérebro, manifesta-se em duas formas diferentes. Ora, como razão intuitiva, metafísica, abstrata, ora, como inteligência concreta, analista, imediata, né? E o uso da razão proporciona o discernimento, que faculta a eleição dos hábitos saudáveis, favoráveis à felicidade, emuladores à evolução, né? Que é tudo isso aí que faz com que a gente consiga evoluir. Então, o uso da razão proporciona o discernimento, que faculta a eleição dos hábitos. Então, eu vou escolher e ficar com os hábitos saudáveis, favoráveis à felicidade, que nos possibilitam essa evolução. Então, estejamos atentos, né? A mente, ela pode mentir quando ela está nessa mente que a gente pode chamar de uma mente inferior, conectada com o ego, não o ego como estrutura em si, né? Porque ele é muito necessário, senão a gente não está aí, não conseguiríamos saber a realidade, que dia que é hoje e tudo mais, e o que aconteceu ontem, o que acontecerá amanhã, como caminharmos. Ele é muito bem-vindo, né? Mas, quando essa nossa mente ela está a serviço só desse ganho imediato, desse imediatismo aqui, disso que vimos ali, né? Cindidos, e não trabalhando por essa consciência mais profunda, por esse caminho mais profundo em nós, né? De transformação profunda, então, deixaríamos de estar usando a nossa razão para proporcionar o discernimento, né? Eu ouvi essa semana uma pessoa dizer assim, interessante, eu tinha certeza que essa pessoa iria crescer e desenvolver-se de uma forma, e parece que emburreceu, porque então essa pessoa passou a usar a leitura, tudo o que então ela desenvolveu na fase mais criança, né? na segunda infância, que foi dos 7 aos 14 anos, a partir dos 14 passou a usar para justificar, porque tem a ver com uma pessoa trans, né? Ela passou a brigar e justificar, e estudar, então, temas para justificar
a forma de se colocar hoje, aos 18 anos, na própria vida, né? E aí a pessoa, o familiar, disse isso, né? Interessante, parece que emburreceu. E aí agora eu me lembrei dessa fala, né? Olha que interessante, o uso da razão proporciona o discernimento, que faculta a eleição de hábitos saudáveis. Mas se eu uso essa razão de uma forma equivocada e distorcida, né? A partir das minhas dores, das minhas dificuldades, justificando, inclusive, um mau uso do meu livre-arbítrio, eu vou emburrecer, de repente, na minha própria vida, né? E não, então, eleger os hábitos saudáveis, favoráveis à felicidade e à minha própria evolução. Então, qual a função da mente aqui para nós, né? Nisso que a nossa lição traz. A função da mente é pensar. E que tipo de pensamento, né? Olha a minha consciência e o quanto eu preciso prestar atenção. O que eu tenho pensado? Eu tenho usado essa função da minha mente para quê mesmo? Então, logo, o hábito de pensar amplia as possibilidades de discernir. Então, a mente é capaz de reconhecer pela razão os próprios erros nos quais se apoia e corrigi-los. Então, aqui nós estamos falando o tempo todo dessa mente, uma mente conectada com o self, uma mente que está trabalhando pela evolução, né, uma mente que escolhe os pensamentos que eu alimento, né? Uma mente que está atenta, me observando atentamente, que pensamento eu estou, quando vem um pensamento negativo, eu posso observar ali e não nutrir, né? Apenas deixar ir e trazer os pensamentos que poderão me ajudar a fazer esse caminho aí onde ele diz ali, é capaz de reconhecer pela razão os próprios erros nos quais se apoia e corrigi-los, né? Se eu estou me apoiando em questões que são erradas dentro daquilo que nós temos já conhecimento, da lei divina, né? Então, eu imediatamente corrijo, para que não venha mais tarde aquilo que o Jung nos convidou, né? Se eu tomo consciência e não faço nada, vai se tornar um destino, né? Então, antes que se torne um destino, porque aí é aquilo que nós falamos lá atrás da colheita obrigatória, né? Então, vamos corrigir. Então, a mente está a serviço disso. A função da mente é pensar. Pensar o quê? Aquilo que me ajuda e me apoia a corrigir aquilo que eu estou fazendo e que é equivocado, né? Tudo bem até aí? Tudo bem. Então, qual o problema, afinal? Né? Eu pus aqui uma perguntinha só para dar uma cutucada em nós, né? Para a Joana de Ângeles, ó, a intimidade, JA. É muito íntima com a nossa querida. A preguiça de pensar é a responsável pela limitação do discernimento da razão. Então, aqui, ela dá na nossa lição o que faz com que eu paralise, com que eu não evolua, com que eu não faça o que eu preciso fazer com as coisas que eu estou observando. É a preguiça de pensar, é a responsável pela limitação do discernimento da razão. E é para acabar isso, né, Dilma? Não é? É para acabar. Por isso que eu pus ali separado em tópicos, né? Porque, na verdade, é um parágrafo, né? E aí eu pus ali, acrescentei ali, né? Tá entre aqueles colchetezinhos que eu coloquei, né? E se considerarmos que somos o que pensamos repetidamente, o que fazemos repetidamente, né? E se considerarmos que somos o que pensamos repetidamente, é o que eu sou nesse momento, né? O que eu estou, eu diria, né? E o que fazemos repetidamente. Então, eu quis trazer essa observação, né?
E se considerarmos que somos o que pensamos, ou estamos, né, aqui agora, o que pensamos repetidamente e o que fazemos repetidamente, que é mesmo que eu estou aqui, né? Então, adaptando-nos às análises estreitas e superficiais da vida e das suas manifestações, permanecemos em estágio inferior, malbaratando o tempo e a oportunidade. Me lembrei muito aqui dos TikToks da vida, dos Reels da vida, das redes sociais, né? Nós aqui, na nossa geração, nós ainda conseguimos, na maioria das vezes, na grande parte das pessoas, ainda consegue corrigir isso, tá muito exacerbado, ainda organiza, mas o que tem de gente adicto ao celular, às redes sociais, aquele relógio que vibra quando chega uma mensagem e a pessoa está 24 horas conectada. Eu tive uma oportunidade de atender uma pessoa esses dias que foi roubado o celular dela e ela me procurou justamente pelo desespero que ela ficou por ficar 2 dias sem o celular, porque não pôde comprar um outro imediatamente. O nível de ansiedade, uma jovem de 25 anos, o nível de ansiedade, de estresse por conta disso que ela entrou, foi assim desconcertante para ela, que não imaginava que estava naquele estado de dependência. Hoje em dia, inclusive, é uma disciplina, né, da psicologia, o estudo dessas dependências, né, dessas questões aí, das redes sociais, as questões. Dependência virtual, que chama, eu esqueci o nome. Dependência... Alguém lembra? Não sei se tem um nome específico, Dilma. Tem um nome, Não. Eu vi até o curso que era para isso, né, para estudar. Me esqueci agora. Tem um nome, hoje em dia eles já estão preocupadíssimos estudando sobre isso, né? Porque As são novas crianças patologias, né? Em Então, decorrência da expansão, né, da tecnologia, e surgem outras patologias, outros tipos de vício, né? não sei se vocês viram um vídeo de uma criança dependente, acho que é dependente virtual, parece, não tenho certeza, mas eu vou depois até buscar. Acho que é assim, dependência virtual. Dependência virtual, parece que é. A criança, desde pequenininho, e a criança no vídeo, ela parecia ela estava com uns 8 meses, mais ou menos. Quando tirava, a criança entrava em um desespero profundo, tirava a tela. Então, a dependência da tela, né? Então, isso tudo está sendo olhado, porque quem está criando essas crianças são as telas, né? São as babás virtuais, né? E aí, o que isso está fazendo já na organização daqui, interna do cérebro, não sabemos ainda ao certo, né? Mas tem coisas... Dilma, eu vi aqui a dependência digital. Dependência digital, isso. Sim. Isso. Que é essa dependência mesmo. virtual, né? Isso, digital, isso mesmo, perfeito. Obrigada. É isso aí. E nós precisamos, né, cada vez mais orientar. Se você trabalha com adultos, orientar os adultos, se você trabalha com criança, orientar os pais, porque é um problema hoje em dia, né? Está sendo, precisa ser dosado, já tem estudos muito sérios que comprovam aí que a criança pode ter aí 1 hora pela manhã e daí dar um espaço e depois 1 hora à tarde, né? Tem um espaço entre esse tempo, porque é um perigo. Eu vejo as crianças almoçando, o pai ou a mãe ou alguém dando a comida e a criança almoçando com a tela na frente, né? Então, a gente chega lá, olha no restaurante, a criança comendo, sendo ofertada a comida ali, criança de 4, 5 anos, ali com a tela,
na frente. Então, ela está totalmente ausente do sabor, do alimento, daquilo que ela está ingerindo, da conversa ali com os familiares, né? Totalmente ausente ali, e aí, naquela tela, e o que isso faz, né? Não sabemos, é amedrontador. Então, trazendo ali na lição, ela diz assim, opa, cadê? Adaptando-nos às análises estreitas e superficiais da vida e das suas manifestações, permanecemos em estágio inferior, malbaratando o tempo, né? Perdendo tempo e oportunidade, né? Para frente. Qual a saída? O empenho de manter a atenção, que observa, a concentração que fixa, a meditação que completa o equilíbrio psicofísico. Né? Hoje nós temos ali trabalhos do Divaldo, né, convidando e falando da meditação, da importância da meditação, da Joana de Ângeles nos convidando a esses processos. Né? Nós temos muitas pesquisas que falam da meditação. Tornam-se a ponte de união entre a consciência superficial e o eu profundo, unificando, desse modo, a ação dos dois hemisférios cerebrais que se harmonizarão e se desenvolverão em equilíbrio. Meditação é o que há, né? Aprendemos a meditar. Então, uma meditação muito simples é aquela onde observamos a nossa respiração. É o começo, um bom começo, um excelente começo. E aí eu pus ali, a repetição dos atos gera hábitos, né? Então, a repetição dos atos gera hábitos, tanto para o negativo quanto para o positivo. Nós estamos olhando as saídas, né? Então, e estes tornam-se memórias que passam a funcionar automaticamente. Então, olha só, se eu presto atenção no meu dia a dia, se eu faço esse trabalho de autoobservação o tempo todo, em qualquer idade que eu esteja, então, eu vou, nessa repetição dos atos, eu vou gerando hábitos positivos, que se tornarão memórias, que passarão a funcionar automaticamente. Olha só que maravilha. Essa é a saída. Se elejo hábitos mentais de discernimento para o correto, ajo com segurança. Aqui ela fala para nós. Aí eu peguei e transformei isso onde nós estamos falando para nós mesmos, tá? Foi só uma transformação, mas está baseado na lição dela. Mudei só o tempo verbal ali, acho que ou não é verbal, do tempo, em vez de para vocês, para nós. É só isso, esqueci o nome. Então, se eu elejo os hábitos mentais de discernimento para o correto, ajo com segurança e essas memórias funcionarão automaticamente. Então, amadureço intelectual e afetivamente, e com este comportamento adquiro consciência de mim, né, do si mesmo, né? Identifico com o meu eu profundo. Isso que a Joana traz, dizendo para a gente fazer. Eu transformei isso para nós. E aí eu trouxe... Bom, antes de passar ali, tudo bem até aqui? Tudo bem. Ótimo. Então, eu trouxe aqui, eu reuni, esse estudo não é da Joana, mas eu fiz uma junção ali dentro do trabalho de espiritualidade e das psicologias para a gente ter isso aqui. Eu reuni sugestões de passo para mudarmos hábitos ruins. Então, substituir o ruim por um novo, né? Eu descubro que tem um hábito ruim, então eu vou fazer esse caminho substituindo um ruim por um novo. Então, vamos pensar um trabalho ali que eu fico ingerindo, por exemplo, eu adquiri o hábito de ingerir café. Vamos pegar uma coisa simples para nós brasileiros. Só que, em vez de tomar as 6 xicrinhas pequenininhas, que os estudos lá dizem que a gente pode tomar, nem todo mundo, mas a grande maioria pode tomar, xicrinhas pequenininhas de café, eu tomo muito café.
eu substituo por água, que vai me fazer muito bem, eu tenho que tomar água mesmo, né? Então, um hábito ruim substituído por um novo, um bom, tomando água, né? E eu vou tomando aquele líquido, eu vou naquele hábito da mão, porque crio um hábito, né? Onde a minha mão faz esse movimento, e eu vou ali tomando isso, né? E ainda posso tomar até no canudinho para ajudar em outras questões internas, né? Então, mudo um hábito negativo por vez. Eu não vou pegar vários hábitos. Faço uma lista do que eu já observo que eu preciso mudar e vou pegando um por vez e trabalhando em cada hábito por vez, tá? Comece pelo mais fácil. E esse do café eu consegui fazer, viu? Então, eu tomava bastante café e eu consegui. E hoje em dia, só tomo 2 vezes no dia e pronto, né? Então, eu posso falar disso. Mantenha clareza de propósito. Então, mantenhamos clareza de propósito. O que eu quero? Meu trabalho na evolução não é sair dos negativos para os hábitos positivos? Né? Por quê? Ou para que quer essa mudança? Eu quero essa mudança, essa mudança de hábito, né? Anoto. Então, anote, observe, descubra o gatilho por trás do hábito. O que faz com que eu faça tal coisa? Que é negativo, é um hábito negativo. Então, eu vou prestando atenção e vou descobrir qual que é o gatilho que tem ali. O que faz com que eu faça isso? Né? Às vezes é bem inconsciente esse gatilho, às vezes até tem a ver com questões até de outros tempos, né? Então, eu preciso fazer mesmo um trabalho profundo de autodescoberta. Coloque data para iniciar. Então, é bacana você colocar ali uma data para você começar, né? O mais rápido possível. Então, não deixa lá para segunda-feira, né? Começo hoje, eu posso transformar esse hábito que eu escolhi, que é o mais fácil, começar hoje? Comece, põe data. Faça com que isso seja sério, sem pressa, mas planeje tudo, tá? Não tenha muita pressa, mas faça um planejamento para isso. Atenção, se falhar, não faça disso uma crença. Né? Não fique ali se culpando e achando que não vou conseguir, não vai dar certo, porque eu já tentei 1, 2, 3, 4 vezes, 1 hora. Dá certo, é a persistência, é o querer, né? É o propósito. Fragmente ou divide em blocos a mudança ou aquilo que você deseja fazer. Então, vou pegar o exemplo do café aqui. Então, eu fiz isso, né? Eu passei a tomar 3 vezes no dia, e aí depois eu tirei o último, eu estou em 2 vezes no dia, né? E quero deixar e tomar só uma vez no dia, por prazer só, não porque eu tenho um vício, né? Eu vou me experimentando nisso, até brincando com isso de uma forma leve, né? Se estiver difícil, peça ajuda a amigos, a profissionais. Se é um hábito que te adoece, você precisa pedir ajuda às pessoas que te ajudem, as pessoas confiáveis para você ou até profissionais, né? Tem hábitos que realmente vão criar, com o tempo, uma doença maior, uma dificuldade maior, né? Um sintoma maior. Sabotadores estão em toda parte. Aqui é uma observação para a gente perceber que muitas pessoas à nossa volta, quando você se propõe a fazer algo, uma mudança, pessoas vão dizer, não, imagina, não vejo, não tem necessidade, vamos supor que tem a ver com sobrepeso, você nem está com muito peso, vamos lá, ou uma questão da bebida, que você percebe que está bebendo muito, que você está substituindo, passou por um problema e começou a beber mais, algo assim, e a pessoa, nem vamos lá, só uma. Os sabotadores, preste atenção, mantenha o seu propósito, cuidado, né? E uma observação que muitos disseram que tem a ver com o funcionamento do nosso cérebro é a recompensa, né? Sem estragar nosso propósito. Então, sim, reconheça que você conseguiu fazer. Então, um dia permita você fazer algo ali, mas que não estrague o seu propósito. Nós falamos ali da comida, por exemplo, um dia você sai daquele regime, daquele rígido que você estava ali na proposta,
Então, recompense-se ali. Não, hoje você pode. Hoje algo mais assim. Quanto maior a nossa evolução, menos recompensas, nós sabemos disso, né? Assuma o compromisso de mudança para uma pessoa importante para você, ou para um grupo, ou para mais pessoas. Você pode assumir isso para a tua família, né? Eu estou nesse propósito, então, porque quando nós falamos para as pessoas que nós estamos nesse propósito, isso nos ajuda a não quebrar isso, nos ajuda a manter. E prestemos atenção, né, para fugir daquilo que nós já descobrimos que são os gatilhos. Aqui fala da responsabilidade do nosso caminho, né? Da responsabilidade em nos apropriarmos. Então, reconhecemos que aqueles hábitos são negativos, né? E já substituímos por positivos, ampliamos esses positivos, e então devemos fugir daqueles lugares, daquelas pessoas, daquelas situações que vão nos levar a cairmos em tentação, dizendo assim, né? Então, para finalizarmos, do Livro dos Espíritos, questão 779. O homem se desenvolve por si mesmo naturalmente, mas nem todos progridem simultaneamente e do mesmo modo. Dá-se então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. Eu escolhi esse recado aqui para nós, porque me ocorreu o convite à humildade, né? Quanto mais recebemos, mais nos tornamos humildes e mais desenvolvemos um olhar compassivo para com os outros, que ainda não estão no mesmo nível, no mesmo patamar, né? No mesmo lugar, que talvez alguns aqui já tenham conseguido, né? Chegado. E aí, então, fazemos esse auxílio uns para com os outros, né? Dá-se, então, os mais adiantados auxiliam o progresso dos que ainda estão um pouquinho ali, um passinho mais atrás, por meio desse contato social, dos encontros, né? Dos grandes encontros do dia a dia. E aí, a minha imensa gratidão pela oportunidade de evoluir aqui neste contato, né? Nesse contato com todos vocês. Ai, que delícia, agora eu vejo. Agora eu enxergo vocês, que delícia. Muito bom. Obrigada, Dilma, pelo estudo maravilhoso. Gratidão a vocês. É um tema que nos prende, né, a atenção. Como a gente fez a palestra mais interativa, né? Então, então a gente não vai dar o tempo para as perguntas agora, a gente foi fazendo, né, durante o processo, até porque o nosso tempo, a gente foi até o finalzinho dele, né? Mas a gente tem mais, assim, uns 2 minutinhos, se alguém quiser ainda fazer alguma consideração, né, para a gente finalizar, fica aí o convite. E é uma discussão, né, que a gente pode levar para o grupo, né, Renata? Claro, com certeza. O Júlio foi e entrou de novo. Ele caiu e está voltando. Mas então, gente, eu vou fazer assim, tá? A gente vai encerrar no horário, né? Eu vou encerrar a gravação, né? Aí a gente volta aqui, agradecendo aqui a Dilma por essa disposição, né? Estar preparando esse material de estudo com tanto carinho, né? Colocando materiais a mais ali para acrescentar. Acho que foi muito legal, muito bom, tá? Obrigada, Dilma, obrigada a todos que estão aqui. E eu vou encerrar a gravação, tá?
Deixa eu ver aqui.